Bom, meu nome é Raquel, sou missionária da CEPAL. Vamos passar um tempo aqui, vamos passar algumas informações e ouvir também de vocês, tá bom? Mas antes eu gostaria de fazer uma breve pesquisa, para a gente nos situar aqui, quem é o público, tá bom? Tá me ouvindo bem? Tá legal o som? Ok? Tá jóia. Pastores? Ok, ótimo, legal. Líderes de ministério infantil, que trabalham diretamente. Muito bem, ok. Quem aqui na igreja que dá tempo integral para o ministério infantil, de segunda a domingo? Ótimo, 1, 2, dá para contar. Bom, quem dá tempo parcial? Ok, voluntários, a maioria, né? Ok. Os irmãos, a maioria, quem conhece, já ouviu falar do projeto do currículo Geração Futuro? Ok. E quem adota o currículo Ministério Geração Futuro? Ok. Muito bem, só para a gente situar um pouco. A CEPAL tem, há muitos anos, tem no coração, e é o desafio dos líderes, ter esse ministério, essa área na CEPAL para cuidar, focar nesse ministério com criança. Então, esse ano, não tinha mais como a gente esperar a chegada de um missionário, e que a CEPAL tem os seus ministérios, os seus missionários, a maioria dos irmãos conhece, cada um tem o seu ministério e tem o seu foco. E a gente orando ao longo dos anos, que Deus enviasse alguém para cuidar dessa área, né, mobilizar pastores e líderes com a visão com o Ministério de Criança. E nós aceitamos, né, pela graça de Deus, aceitamos começar a coordenar esse grupo da CEPAL Kids. Aí nós iniciamos agora esse ano, estamos caminhando. Eu acho que nós somos um bebê ainda, né? E quando nós nos reunimos, nós vimos que tinha várias pessoas espalhadas pelo Brasil, desenvolvendo já um ministério, dando treinamento na área de criança. E é uma equipe, depois vocês vão conhecer melhor, e nós somamos essa equipe, e nós temos uma equipe hoje. E o objetivo da CEPAL Kids é a mesma coisa da CEPAL, que é alcançar o foco na liderança. O nosso foco não é ir lá ministrar conferência, história para criança. O nosso foco aqui com o CEPAL Kids é ministrar a pastores e líderes para alcançar as crianças. Então, o nosso foco hoje aqui, vocês não vão ver nenhum treinamento com criança, como que eu faço isso para melhorar? Não, é trabalhar na vida de vocês, líderes. Então, para isso, nós temos alguma proposta para dar para vocês, e nós queríamos começar com alguma coisa que já existia. Então, nós estamos trabalhando hoje com o currículo, com Geração Futuro. Né, e a gente viu que tem muitas igrejas no Brasil que ainda não têm esse trabalho com Geração Futuro, e nosso objetivo não é ficar só com Geração Futuro. Nós não vamos adotar uma linha, só Geração Futuro. O nosso desejo é conhecer as necessidades das igrejas, e por isso já é o meu foco aqui, que vocês passem no stand ali do CEPAL Kids, entre em contato com a gente, fale com a gente, para a gente ouvir vocês. Quais as necessidades que os líderes nessa área têm? Quais as necessidades que os pastores estão sentindo nas suas igrejas, para ouvir? Eu gosto muito disso, ouvir primeiro, do que impor alguma coisa. Mas nós precisamos começar com alguma coisa. E nós escolhemos o Geração Futuro para dar o treinamento, para capacitar os líderes pastores. Nós temos outras novidades. No segundo semestre, nós vamos viajar para fora, para trazer algo mais, para poder oferecer aos pastores e líderes nisso. E temos também, nós vamos oferecer a vocês os treinamentos, consultoria, as conferências. Então, fique atento que nós vamos... Provavelmente, o ano que vem, nós vamos já ter, ou esse ano, uma conferência voltada para líderes do Ministério de Criança. Então, entre em contato com a CEPAL, nós vamos passar nós vamos distribuir um folder nosso aqui, tem o nosso e-mail, o nosso contato, tá bom? E a gente vai entrar em contato com vocês. E eu já quero sugerir que nós passemos uma folha aqui, e vocês deixem o nome de vocês e o e-mail, tá bom? Porque aí eu tenho um contato já com vocês, tá bom? Nós temos uma equipe que vai estar conversando com vocês, moderar a Jane, que está trabalhando comigo, é meu braço esquerdo, direito, e tudo no escritório. Ela está
tempo integral lá no escritório. Eu ainda não estou dando tempo, porque eu tenho atividades ministeriais na minha igreja, mas a Jane está lá o tempo todo para falar com vocês no telefone. E nós temos uma equipe, além das voluntárias, dessas líderes que nós vimos que estavam no Brasil dando esse treinamento, nós as chamamos, e nós temos algumas missionárias da CEPAL também, que faz parte dessa equipe. Nós temos aqui a Deb, levanta a mão aí, Deb, lá atrás, é missionária da CEPAL, que está junto com a gente, né, fazendo parte. A Mércia, lá no fundo também, e tem as outras missionárias que estão ajudando aí no encontro, tá bom? Sejam bem-vindos, não saia daqui com dúvida, nos procure, nós vamos estar a semana inteira aqui, passe lá no estande para a gente bater um papo, e que a sua pergunta que você tiver, nos procure, tá bom, Jane? Com você, Jane. Nisso a gente pode já distribuindo os folders, né? Eu vou distribuir o folder. Bom dia, pessoal. A Raquel, então, vai distribuir aí um pouquinho do folder para vocês, uma fichinha também. E é o seguinte, nós já vamos fazer algo legal para vocês. Você preenche essa fichinha aqui, você vai cortar essa parte de baixo já, tá? E você entrega as duas para a gente. A parte de baixo nós vamos levar lá para a caixinha e nós vamos sortear um currículo e vamos te entregar no último dia quem ganhar, tá bom? Beleza, como a Raquel falou, nós somos então aqui o CEPAL Kids, tá? O nosso desafio maior é fortalecer as famílias, né, em parceria aí com todas as igrejas, tá? É esse o nosso grande desejo. Espero que você tenha esse desejo também, de fortalecer lá as famílias, né? Não é só a criança, mas a família como um todo. Esse é o nosso grande desafio. Como ela disse, como que a gente pode ajudar você? Como que a gente pode fazer isso? A CEPAL, então, ela dá o quê? Ela vai até a sua igreja para dar treinamento para você, ela dá palestra, ela dá consultorias e a gente também faz conferência anual, tá? É esse o jeito que nós temos para te ajudar, para te auxiliar, tá? Eu vou deixar aqui alguns contatos que vocês vão conhecer os nossos convidados. Eu não coloquei a foto porque eles estão aqui, tá? Karine, essa é a nossa querida, a nossa Karine, pode vir, Karine, ela vai estar aqui com a gente no painel, tá? Ela auxilia, ela tem utilizado já o Geração Futura há um bom tempo. Então, se você é lá de Recife, para algum lugar desse do Nordeste ali, que está mais em cima, né? Então, ela dá treinamentos, ela dá consultorias também, tá? Nessa área, para quem está ali no Nordeste, tá bom? A gente depois passa devagarzinho de novo o contato aqui, tá? Nós temos do Rio de Janeiro, nós temos a Raquel Pereira. Aê, Raquel, pode vir aqui. Essa é a Raquel Pereira. Então, pessoal do Rio, você precisou aí de ajuda? Ó, ela está bem mais próxima de vocês, tá? Para quem é do Rio aqui. Nós temos também de Fortaleza, tá? Nós temos uma equipe lá. E quem é lá é o Jones. Se você já ouviu falar desse nome, Jones Brandão, você conheceu aí, ó. Quem é o Jones Brandão? Ele é lá de Recife, tá? Fortaleza, Fortaleza. E de São Paulo, temos eu, Raquel, tá? Da CEPAL, meu nome é Jane. E nós temos também a Solange. Solange, vem aí, senta aqui conosco, tá? Queridos, nós vamos ter um tempinho, vocês vão conhecer eles aqui, tá? Vai ser um bate-papo bem rápido. Nós não vamos conseguir fazer todas as perguntas aqui que você talvez vai vir na tua cabeça. Só que todos nós vamos estar todos os dias ali no estande da CEPAL Kids. Então, você não conseguiu tirar a tua dúvida,
você pode vir perguntar para a gente no final, lá, tá? Ou aqui, se a gente estiver aqui, se você conseguir laçar um deles aqui, tá? Ou você o quê? Vai poder passar lá no stand e aí você então pergunta para a gente, para cada um de nós aqui, que a gente vai estar lá para responder, tá bom? Eles vão falar um pouquinho, bem rapidinho, tá? Quem são eles, qual que é o ministério, qual é a paixão que está ali no coração deles, tá bom? Vamos lá, Karine. Oi, gente. Vou falar só uma coisinha que marcou a minha vida, que foi... A gente começou a plantação da igreja em Recife há uns 5 anos, e meu marido falou assim, fica um pouquinho no Ministério Infantil. Aí eu, Ministério Infantil? Eu? Vou não. Se você fizer isso comigo, eu não trabalho em nenhum ministério. Mas aí eu comecei, e eu recebi o material do Geração Futuro para estudar, comecei a estudar ele. E o resultado foi uma paixão quando eu conheci esse projeto, né? O impacto na nossa igreja foi tremendo. Assim, a gente começou a estudar, a gente começou a implantar a visão de trabalhar de forma criativa, envolver toda a igreja. O impacto maior desse projeto na nossa comunidade foi, ele impactou a igreja como um todo. A gente começou a trabalhar todo o ensino de forma criativa, começamos a prestar atenção no pastoreio de uma forma muito fundamental, de pastorear não só as crianças, mas isso acabou refletindo no pastoreio da igreja em pequenos grupos, e o impacto foi geral, assim. Então, assim, eu me apaixonei pelo projeto, e a gente começou a trabalhar com aquilo ali, tem uns 5 anos para cá, e hoje nossa comunidade, ela tem um reflexo do que foi o projeto, que é a questão do pastoreio, da questão do ensino criativo, a questão do envolvimento de todos da igreja, de todos os voluntários, pessoas trabalhando na sua área. Isso foi o grande impacto para a gente, assim, foi você ver toda a igreja envolvida, da liderança, todos os ministérios. A gente todas as áreas da igreja foram envolvidas pelo projeto Geração Futuro. E a gente se apaixonou, apresentamos a igreja num domingo lá, todo mundo envolvido. E eu acho que o maior impacto foi esse, foi o impacto nas famílias, o impacto na igreja como um todo. Hoje, o reflexo dos valores do Geração Futuro vale a pena conhecer, porque são muito parecidos hoje com os valores da nossa comunidade, né? Então, eu acho que cada um vai falar mais um pouquinho assim, mas eu acho que o impacto foi geral. Então, é aquela questão que valeu a pena conhecer, porque a gente se envolveu de uma forma como todo na igreja, não foi só o Ministério Infantil. O Ministério Infantil foi um começo que levou o impacto na igreja toda. E hoje é difícil, ninguém me tira de lá mais. Beleza. Coisa gostosa isso. Gente, eu conhecendo a Karine, né, e vendo lá a igreja dela, eu não estive lá presente, eu já visitei o site, já fiquei sabendo de várias coisas, assim, é gostoso ver a mudança que acontece na igreja a partir do Ministério Infantil. É incrível. E vocês vão ouvir isso, e olha que vocês estão vendo pessoas diferentes, de vários lugares, né, e que tiveram quase que a mesma experiência. É incrível. Vamos lá, Raquel. Bom, eu sou a Raquel, sou da Igreja Nova Vida, em Colubandê, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Não é? Cadê os carioca daqui, gente? Tem carioca? Bastante. Aê! Bom, e eu trabalho no Ministério Infantil desde os meus 14 anos. Esse ano eu estou completando 30 anos de Ministério Infantil. Aleluia, olha só. Gente, para dizer, isso é para mostrar o quanto eu sou apaixonada pelo Ministério Infantil. A minha vida toda foi dedicar a isso, não é? E o momento que eu conheci o Geração Futuro foi um momento assim, meu ministério estava maravilhoso, o trabalho que eu já fazia com as crianças estava maravilhoso, tudo bem, mas sabe aquele momento que a gente quer algo novo, algo diferente, né? E as crianças também, você vê, porque as crianças, cada ano que passa, as crianças vão sendo mais exigentes, né? De acordo com a mudança do mundo e tudo mais, tudo isso a gente tem que acompanhar. Então, a gente estava em busca de algo novo, até o dia que eu encontrei, lá no Morumbi, a Juliane, que passou esse trabalho do Geração Futuro, né?
E quando eu levei isso lá para a igreja, foi uma revolução. Mudou completamente o meu ministério infantil, mudou a vida dos meus voluntários, mudou a vida da igreja. A igreja hoje em dia é completamente diferente, graças a um pedacinho do ministério infantil que fez essa revolução. Amém. Né? Coisa boa, Raquel. E eu assim indico a todos esse trabalho do Geração Futuro, porque vai fazer a diferença na vida das crianças e voluntários também. Aqueles voluntários que estão desanimados na sua igreja, né? Muitos às vezes saem. Até esse trabalho também faz com que você atraia esses voluntários e prepare eles para esse momento bem diferenciado, bem maravilhoso no Ministério Infantil. Né? Joia. Dá para falar mais ou tem que dar pausa? Vamos pausar aí, porque a gente vai continuar ainda, tem muita coisa. Vai lá, Jones. Bom, representando o time masculino. Cadê os homens aqui, É gente? possível existir presença masculina no Ministério Infantil, né? Amém. Pena que a gente não consegue aumentar essa presença, né? Insistem essas mulheres, mas muito bom. Bom, meu nome é Jones, eu sirvo na Igreja Batista Central de Fortaleza há quase 12 anos como ministério integral. Desses 12, 9 deles dedicados ao Ministério Infantil. Hoje, atualmente, eu não estou diretamente ligado com o Ministério Infantil em outras áreas. No meu lugar, assumiu um outro homem. Estamos conseguindo manter um homem na liderança do Ministério Infantil lá. Acho que eu iniciei a minha vida ministerial através do Ministério Infantil. Não faz muito tempo, ouvindo algumas das histórias, eu fico pensando, eu poderia ter sido criança lá no seu Ministério Infantil, você podia ter sido a minha tia, né? Alguns assim. Então eu estou aprendendo ainda, assim, contato com muitos que investiram muito tempo, muita experiência no Ministério Infantil. Então, a pergunta é, eu tenho 31 anos. Já estavam comentando aqui. E o grande diferencial, em 2000, nós implantamos o Geração Futuro, lá na IBC, continua até hoje, usando os currículos, usando o programa, os valores, que são a coisa mais expressiva que existe no método do Geração Futuro. E o diferencial, acho que eu poderia apontar entre tantos 2 pontos. O primeiro é, o Ministério Infantil deixou de existir para a conveniência dos pais. Passou a existir para que a criança vivesse igreja hoje. Ela não é só a igreja do amanhã, ela já é a igreja hoje. Né? E a segunda grande revolução é o Ministério Infantil deixou de ser um lugar só para apaixonados por criança. Pessoas que não têm uma maior identificação ou até mesmo grandes habilidades com as crianças puderam servir no Ministério Infantil e continuam até hoje. Como assim? Diante de tantas áreas que se apresentaram, pessoas que puderam servir durante a semana, no fim de semana, em contato direto ou não com as crianças. E isso revolucionou. Inclusive porque eu não tenho uma paixão por crianças. Eu não sou aquele que fica cuti constantemente com a criança. Minha paixão é desenvolver pessoas. E desenvolver pessoas que desenvolvam, no caso, durante os 9 anos, crianças. Então, focalizei nisso, decidi investir nisso, seja na faculdade, seja nas leituras, seja na vida ministerial. E o resultado é que eu não precisei, apesar de que em vários momentos o fiz, ser o tiozão das crianças, porque Deus levantou várias outras pessoas para fazerem isso também. Então, a existência e a paixão foram grandemente impactadas com o projeto Geração Futuro. Beleza, muito bom. Bom, meu nome é Solange, sou da Igreja Batista do Povo em São Paulo e temos servido ao Senhor ali durante os últimos 12 anos, ali na igreja, na Vila Mariana. E conhecemos o ministério através de um convite que recebemos para participarmos de uma conferência. E nessa conferência nós ficamos conhecendo o Jones. E de uma maneira assim bem direta, houve uma influência muito grande, embora ele diga que ele não participava muito diretamente com as crianças, mas a imagem que eu tenho dele é um pouquinho diferente desse pastorzão que está aqui hoje, mas eu lembro dele bem de detetive, sabe? Umas coisas assim, diferenciadas, né? E trazendo um novo momento para o Ministério Infantil, um momento de um ensino relevante, um ensino atraente, e não que aquele valor, aquele modelo tradicional
perdesse o seu valor, nunca. Pelo contrário, a gente tendo como base tudo aquilo, mas trazendo de uma maneira mais atrativa, algo que fosse tão marcante na vida das crianças, que aquele domingo fosse transformado como o melhor dia da semana, onde as crianças estariam não vendo o momento de chegar, o momento de ir para a igreja, e onde nós estaríamos focados naquela ideia de criança atrapalha o culto, então nós temos um momento específico para eles lá, que pessoas que vão falar na linguagem deles, que vão estar ali entretendo as crianças mesmo e fazendo, simplesmente cumprindo um programa. E foi voltado para isso que nós conhecemos esse programa, esse currículo, essa dinâmica, na verdade, porque quando a gente tem conversado, o currículo, ele é a palavra, é o conteúdo, é a Bíblia, né? Mas a maneira como a gente coloca aquilo, e trabalhando com, e agora? O que eu faço? Como eu vou transformar essa verdade bíblica num ensinamento prático para a minha vida? Além de eu conhecer a palavra, eu vou dar oportunidade para as crianças que sejam pastoreadas, cuidadas e não somente ouvintes, mas praticantes da palavra do Evangelho. O poder do Evangelho transformador, que as crianças realmente tenham a oportunidade de conhecer Jesus como Salvador e Senhor, não só de ouvir falar, não só que a gente tem aquelas experiências, como a gente olha hoje, vê tantos artistas, né, que cantam aí, que são artistas no mundo, que passaram pelos bancos da igreja, mas simplesmente passaram e não foram marcados, não nasceram de novo, não tiveram oportunidade de realmente experimentar Jesus na vida. E através disso a gente tem feito que as crianças se apaixonem pelo ministério infantil, se apaixonem pela igreja e não se interessem tanto pelas coisas do mundo. Por isso a gente foca em fazer uma coisa dentro daquilo que a Karine falou, do que o Jones, do que a Raquel disse, um programa atualizado, contextualizado, coisa que atraia e que realmente impacte a vida das crianças da nossa geração, né? Deus tem nos abençoado muito com isso. Obrigada, viu? Gente, nós vamos ter um tempinho aqui agora. Assim, eu vou fazer algumas perguntinhas, vou fazer uma para outro. Enquanto isso, se você quiser fazer uma pergunta, você pode fazer, escrever, e você vai entregar ou para a Deb. Deb faz assim, lá, ó, a Deb, tá? Que ele vai trazer aqui, então a gente vai... Tá bom? Você contextualizar a mensagem. A criança entender qual é a aplicação prática na vida dela no dia a dia. E acompanhar essa aplicação durante a semana. Se preocupar com a semana dela, com o que ela está vivenciando, como isso vai servir para ela durante a semana, nas dificuldades que elas têm, tanto quanto a gente. Então, acompanhar elas de perto e perceber como a gente vai contextualizar, como a gente vai criar uma ponte entre a gente e ela, assim, que chegue no coração dela e ganhar o coração dela. Para mim é o grande desafio. Não Joia. Só que ela ouça uma história, mas que ela aplique no coração dela. Joia, muito bom, Karine. Muito obrigada. Raquel, para você,
eu quero perguntar assim, o que aconteceu de difícil, né? Porque você, pelo que eu vi, está falando, eu fiz 30 anos de ministério, você disse, né? Eu tenho certeza que você passou utilizando vários aí currículos que a gente tem. E, gente, eu particularmente já vivenciei também, tá? Porque ela tem 30 anos de ministério e eu tenho isso aí passando, pessoas que foram passando isso para mim durante esse tempo. Então, eu passei por vários currículos também e que foram muito bons para a minha vida, né? A questão, eu só quero que você fale assim, por que é diferente? O que teve de diferente aí em adotar isso aí? O que mudou com vocês lá na igreja? Bom, eu acho que esse lance de vários currículos... Isso, em pé. É o marido dela, tá? Por isso que ele falou, fique em pé. Eu acho que é algo que a maioria das pessoas faz, né? De usar vários materiais diferenciados para cada dia. Tem pessoas aqui que têm vários cultos, né? Trabalho com as crianças durante a semana e final de semana. Isso aí, a minha vida toda foi assim. Eram 4 editores diferentes que eu trabalhava, né? Então, quando eu descobri o Geração Futuro, assim, foi um trabalho assim diferenciado. Eu tive medo de colocar, porque, assim, à primeira vista, quem olhar acha que é muito grande, acha que é muito difícil, não é? Então, nós ficamos uns 6 meses preparando a equipe, os voluntários, para poder apresentar esse trabalho na igreja, e foi um sucesso. Por quê? Tanto as crianças, esse trabalho do Geração Futura é uma maneira de você atrair as crianças para a igreja, para a casa do Senhor. Aquelas crianças que já estão cansadas de ouvir aquelas mesmas histórias. Ah, tia, eu já ouvi isso. De novo, né? Aquilo fica cansativo para as crianças. Voluntários que estão desanimados, que estão em busca de coisas novas e não tinham. Não é que os outros currículos não eram bons, eram maravilhosos, mas esse fez a diferença, tanto na vida das crianças, por atrair novamente as crianças. O interessante é que no domingo de manhã, que geralmente os pais querem dormir, né, até mais tarde e tal, quando nós colocamos esse trabalho lá, teve criança que tirou o pai da cama de manhã cedo para poder estar no Vida Kids. Lá, no caso, a nossa igreja é Vida Kids. Porque é diferente, as lições como são dadas, o teatro que as crianças gostam, o centro de atividades que as crianças brincavam antes de ouvir a palavra, o louvor diferenciado, tudo com equipes que são preparadas, que o próprio currículo traz isso para você. Então, quando nós colocamos no nosso ministério infantil, revolucionou. Vinham crianças, engraçado que vinha criança de outras igrejas. Aconteceu até um caso interessante, que tem igrejas perto da nossa. E tinha uma mãe desesperada na rua procurando o filho. Quando nós soubemos, o menino estava lá dentro do Vida Kids, participando do currículo. Então, gente, esse currículo, e as igrejas pequenas, será que vão poder colocar isso aí? Não, serve para todas. Isso é uma ferramenta que você pode colocar para brilhantar o seu ministério infantil e que vai fazer diferença na vida da criança. A criança vai aprender de uma forma alegre, de uma forma divertida, de uma forma relevante, como ela nunca aprendeu. E tantos os voluntários, porque geralmente a gente se preocupava muito em trabalhar com a criança e esquecia dos voluntários. Não, esse trabalho também envolve os voluntários. Existem treinamentos para esses voluntários, entendeu? Então, eles também são cuidados juntamente com as crianças. Amém? Muito bom, muito obrigada, Raquel. Antes da gente continuar aqui, lá no manual de vocês, do participante, nós tínhamos uma convidada, eu acho que vocês devem ter visto, que não está aqui, né? Não sei se vocês viram lá, que tinha o nome da Juliane Santos, né? E não estava o da Solange. A Juliane, pode ser que vocês vão ouvir um grito, tá? Se ela chegar, vocês vão saber quem é, tá? Ela está chegando, ela saiu lá, ela está nos Estados Unidos.
ela está, eu não sei se ela já chegou em Guarulhos, eu não sei se ela está no meio do caminho, tá? Ela falou, Jane, eu acho que eu chego para o final do painel. Não sei se ela vai chegar. Se ela chegar, vocês vão ouvir, com certeza, tá? Caso contrário, vocês vão conhecê-la lá no estande, tá? Vocês vão poder conversar com ela, ter um bate-papo com ela ali, tá bom? E um recadinho antes de eu continuar aqui. Na hora que a gente estiver saindo, a gente não vai poder sair rapidamente. Não estava sem o scanner aqui na entrada. Vocês têm aqui essa barra para saber a chamada, tá? Sabe, em vez de eu ficar chamando o nome, só para ter o controle depois, tá? De quem passou aqui. Então vamos lá você, Jones, voltando aqui, tá? Jones, o que eu queria saber de você é o seguinte, eu fiz uma pergunta aqui especial para você, que era essa aqui. Como que a gente pode alcançar a geração Z, que eu sou X, né? Se vocês já ouviram esse papo de geração X, Y e Z, X é toda a galera que nasceu antes de 75, tá? Então vocês vão fazer o cálculo, vocês sabem quantos anos eu tenho. 75 antes é geração X, tá? Geração Y é a galera que nasceu de 76 para frente. E geração X é a molecadinha da tua igreja. Z, tá? Como alcançar a geração Z ou digital sem perder a essência do evangelho? Você é gente boa, viu? Bom, em pé. Essa diferença das gerações é muito interessante. Existem vários estudos que provam um pouco dessas características entre X, Y e Z. Aliás, no YouTube é possível encontrar alguns vídeos muito bacaninhas que explicam um pouco dessa evolução. Antes mesmo da geração X, existe a geração dos baby boomers, né? Que são as galera que ficava dentro de casa, envelhecia com os pais e os pais tinham que aturar, né? Então, o fato é que mais recentemente, a contagem desse tipo, do tempo de cada uma dessas gerações vem diminuindo. A geração X tinha teve um período mais elástico, a geração Y já é um período mais restrito, e a Z mais ainda, tanto que já se fala sobre a geração alfa, entendendo? Que é a próxima geração, que na verdade é a geração, por exemplo, da minha filha de 2 anos. Tá? Algumas dessas, existem várias características sociais que definem esse tipo de geração, mas tem uma específica, que até pelo tempo aqui eu queria só focar nela, que diz respeito à tecnologia. Aí a gente pensa em tecnologia, às vezes só pensa em computador, né? Mas tecnologia no sentido muito mais amplo, é como lidar com a informação e a manipulação dessa informação. Então, a informação hoje é um negócio muito caro, né, mas também muito acessível. Caro que eu digo é muito valioso, mas também muito acessível, à distância de um clique. Muita coisa boa, mas também muita coisa ruim. A geração Z, ela é caracterizada por esse fácil acesso. Enquanto a geração X talvez tinha que ir para as bibliotecas, a geração Z acessa de casa. Não precisa talvez do computador, é do iPhone, é do smartphone, é dos tablets. Entendendo? Muito fácil. Minha filha de 2 anos manipula tranquilamente o tablet. Entendendo? Ela sabe entrar para ver as fotos ou para ver alguns joguinhos. Ela já faz isso naturalmente. Então, as escolas estão cheias e as nossas igrejas estão cheias dessas crianças que têm fácil acesso. Então, para simplificar muito bem, a geração Z é caracterizada pelo fácil, rápido acesso a essa informação. E, por isso, são muito interativos. A interatividade. E o que acontece? O tempo de centração tende a diminuir ainda mais. Então, você conseguiria... As crianças da geração X se concentravam mais do que as crianças da geração Z. As coisas acontecem muito rápido, porque é tudo na distância de um clique. Tudo muito intuitivo. Né? Assim são os produtos tecnológicos. Você não tem mais que pensar ou digitar alguma coisa é tudo num toque. É num toque. Percebe? Então, essa interatividade, ela influencia a forma como nós aprendemos.
A velocidade, a interatividade, essa coisa tecnológica influencia na forma como nós aprendemos. Aí é que a gente chega no lugar de dizer como a Bíblia, um negócio tão antigo, pode continuar sendo atrativo, interativo e uma informação que ela vai desejar buscar. Nós não precisamos instalar tablets nas nossas igrejas. Sinceramente, não acho que é por aí, não concordo com isso. Mas nós precisamos, o que mais gera interesse pela informação não é só o meio que ela usa para buscar, mas é como essa informação é aplicada no dia a dia dela. Às vezes a gente para só no... eu não posso ter o projetor, então eu não posso alcançar a geração Z. Não é assim, é pensar pouco. Nada contra a tecnologia dentro da igreja. Se pode... maravilha, mas não vamos fixar no meio, mas sim na mensagem. A mensagem pode ser adequada ao contexto dela. Agora, é que nem, eu vou tentar resumir aqui, que nem matemática. Eu fui professor de matemática durante um tempo. Todo mundo aqui. Quem amava a matemática? Viu só? Por quê? Porque eu aprendi a amar matemática. Saí da escola e fui para uma faculdade de matemática. Ensinei matemática durante alguns anos, porque teve alguém que me mostrou uma matemática por um outro ponto de vista, para além dos cálculos. Ela me ensinou a matemática lógica, a matemática do raciocínio, a matemática que consegue lidar com problemas do meu dia a dia. Como assim? Pois é, desenvolver o pensamento lógico. Então ela me deu uma aplicação que eu gostei de usar. Agora a questão é, como é que a gente apresenta a Bíblia? Só com as regras, fazendo analogia, com os cálculos, as regras, os não pode, as proibições, o Deus do castigo. Como é que... Às vezes tem criança que acha que é a tia do não pode, né? A tia do não pode, porque nada pode com ela, né? Lá na igreja. Então, a gente podia conversar sobre isso me instiga muito, né? Mas... para dizer, o grande desafio é comunicar a mensagem para essa geração Z. E assim também vai ser na alfa e na beta, se eles continuarem a pensar dessa forma. Né? Quando eu falo eles, são sociólogos, psicólogos que investigam tendências sociais. Não é uma igreja ou uma pessoa que decide isso, é um movimento social. Né? Nós estamos vivendo na pós-modernidade. Quem inventou a pós-modernidade? Ninguém. Ela se inventou. A gente está dizendo, a pós-modernidade é algo do cão. Não é não. É um movimento social onde todos nós estamos inseridos. Entendendo? Acontece normalmente. E a geração Z também é um movimento natural. Nós temos um grande desafio, continuar comunicando a mensagem. Ela continua sendo relevante, ela pode continuar sendo relevante, ela pode continuar sendo atrativa. A questão é como. Como fazendo isso se encaixar na vida e na realidade dessa criança. Não só dizendo o que, mas por que e como. A gente precisa transferir isso, precisa fazer essas traduções para ela. A clássica história de Davi pode ser muito bem traduzida depois que a gente fala sobre o gigante, fala sobre o Davizinho e no final a gente diz, sabe aquela prova gigante que você vai fazer essa semana? Ou então aquela doença gigante que seu pai está enfrentando? Pois é. Deus pode nos dar a mesma coragem que deu para Davi, para encarar esse gigante. Não fica com medo dele. Não se acomoda, como a gente viu hoje, né? Se incomoda com isso. Ora a Deus, encara isso e Ele vai te ajudar como ajudou Davi. Plim! Percebe? Começou a fazer diferença. Aí, para ajudar na interatividade dela, a gente traz para um mundo mais palpável. Agora põe para pintar Davi, agora entrega, mostra para ela o que era essa tal funda. Lá em Fortaleza a gente usa o que a gente chama de baladeira, que aqui é estilingue, né? Não era bem uma baladeira a funda, mas é mais ou menos por aí. A gente bota na mão de cada um, faz bolinha de papel e diz, vamos lá, atirar no alvo. Palpei a mensagem. Peguei, fez sentido para o dia. Joia. Muito obrigada, Jones. Eu tenho algumas perguntas aqui que eu vou fazer para vocês, que o pessoal passou. Mas antes disso, bem rapidamente, eu vou falar para vocês só duas coisinhas que atestam o que eles estavam falando. A primeira, eu sou aquele típico caso que eu nasci na igreja.
tá? Meus avós eram pastores, missionários, meus bisavós, sabe aquela história toda. Eu cresci sempre participando todos os domingos, eu sabia todos os versículos, eu ganhei muitos prêmios. Estrelinhas, vocês não têm noção. Quantas? Só que sabe quando eu me converti? Com 21 anos. Por quê? Porque a Bíblia não fazia sentido para mim. Eu sabia tudo, mas a Bíblia não fazia sentido para mim, para o meu dia a dia. Demorou para cair a ficha. E o que nós queremos mostrar é que a Bíblia tem que fazer diferença na vida da criança hoje. E eu sou exemplo, tenho um exemplo maravilhoso daquilo que o Jones falou. Lá no Morumbi, quando eu estava trabalhando ali na Batista, nós recebemos o e-mail de uma mãe, de uma criança entre 5 e 6 anos. Tá? Ela tinha ouvido, naquela semana, sobre a muralha de Jericó. Então, eles tiveram todo um momento lá, né, do ensino, só que depois eles tiveram uma aplicação para entender, né, como é ter coragem mediante uma situação. Gente, fala sério, como que você vai falar que vai ficar rodando em volta do muro, vai gritar e aquilo vai cair? Parece louco, né? Ou situações que nós vivemos hoje, como é que eu vou sair dessa situação? Então, essa criança, ela estava passando por algum problema familiar que a gente não sabe qual é, e ela pegou a mãe dela chorando em casa, lá na sala. Ela chegou para a mãe e disse assim: mãe, não precisa se preocupar, porque a tua muralha de Jericó é o Senhor que vai derrubar. Vocês sabem o que é isso? Uma criança de 5 anos entender o que a Bíblia falou e ela falar para a mãe dela numa situação real. É isso que nós queremos. Que a Bíblia faça sentido para a nossa vida hoje e para a criança também. Eu tenho vários outros exemplos que chegou lá para a gente. Não foi eu que inventei. Foi a mãe que veio lá e falou: minha criança passou por isso. É a Bíblia sendo real na nossa vida. Tá? E vamos lá. Eu vou fazer só algumas, tá, gente? Que nós temos aqui pouco tempo. Tá? Se não responder algumas, vocês vão estar totalmente... Nós aqui, ó, vamos estar disponíveis para responder várias perguntas. Tá? Tem várias aqui, eu não vou conseguir fazer todas. Tá bom? Vamos aqui, ó. Não sei qual de vocês vai querer responder, tá? Você faz assim, ó, eu quero responder essa pergunta, tá? Que sugestão, ó, essa pessoa que disse assim, ó, ela conhece o Geração Futuro, estamos assumindo um novo trabalho, ainda bem pequeno, né, mas os desafios são grandes. E a pergunta dela é: que sugestão ou orientação que vocês dariam para quem vai começar a estrutura, né, no Ministério Infantil? Ou se você começasse hoje, fosse começar, o que é que você faria e não faria? Mas tem que ser assim, ó, bem rapidão, tá bom? Não vai fazer diferença. Uma coisa que eu faria, sem dúvida, é falar menos e ser mais eficiente. Às vezes a gente quer que a criança aprenda de A a Z todos os versículos bíblicos, mas ela não vai conseguir aplicar aquilo ali na vida dela. Então, preste atenção quais os valores ela vai utilizar agora. Quais são os valores que ela precisa hoje. Então, diminui um pouco, enxuga um pouco o que você está dando de informação. E tenta pegar isso, essa verdade, e massagear no coração dela. E travar diálogos, porque a criança da geração Z, ela pergunta mais. Então, se a gente falar menos, a gente vai poder conseguir ouvi-las mais. Estrutura. Bom, gente, para começar assim um trabalho pequeno, em questão de estrutura, não o que ela falou agora,
Mas a primeira coisa, a pessoa que está começando um trabalho é conquistar o coração do pastor. Se você conquistou o coração do pastor com esse novo trabalho, você está feito. Porque ele vai te apoiar em tudo e você precisa do apoio dele, não é? E começar a trabalhar em chamar voluntários. É a primeira coisa que você tem que fazer. Chamar voluntários, tratar esses voluntários, formar uma equipe e conviver com eles o tempo todo e passando essa nova visão para eles, tá? Passando essa visão, com isso daí você vai começar a deslanchar. Eu queria falar, mas não dá tempo. Tá bom. Sem problema. Deixa eu só completar rapidinho. Dentro dessa estrutura, nós temos que focar em algumas coisas que são chave. Porque, de repente, uma coisa nova, ela não entra da mesma forma que entrou pronta. Né? Então, nós trabalhamos em cima de alguns valores. O que é relevante, o que é de valor dentro da missão e dentro da orientação da própria igreja. Então, alguns valores são fundamentais. E, para nós, eu tenho conversado com os meninos aqui também, o pastoreio. O pastoreio é aquele caminhar lado a lado com a criança, é entender realmente a necessidade. Não é um trabalho de massa, é um trabalho de pequenos grupos, onde você passa a conhecer e conviver mais com a criança. Isso tem dois pontos divergentes. Existem aquelas pessoas temerosas de entrar num trabalho como esse, porque você vai se expor, e as crianças vão também expor as famílias, e há um trabalho de compromisso, de você exercer efetivamente um pastoreio, tanto dos voluntários como das crianças, porque você vai ter aquele compromisso de sigilo, aquele compromisso de realmente querer ajudar, sem fazer aquelas orações, né, contando um problema da criança. Então, esse pastoreio eficaz, ele gera cuidado. Eu acho que, se nós pensarmos como é importante, ontem nós tivemos um exemplo riquíssimo do valor de um pastor, né, que ensinou o que é ter amor, ter paixão pelo perdido. Né? Tivemos o exemplo do pastor Ari, quem o conheceu, quem conviveu com ele, e mesmo que a gente tenha feito de um pouco distante, mas alguém podia dizer assim, ele foi um pastor. E a gente, como mortal comum, tem essa necessidade de pastoreio. Eu tenho essa necessidade. Eu me sinto amada e acolhida quando o pastor, ou o meu líder, ou o meu mentor se interessa por mim. E hoje, com o trabalho, normalmente as igrejas estão crescendo, são grupos grandes, a criança fica mais um no meio da multidão. Então, quando nós focamos dentro do Geração Futuro, o pequeno grupo, o pastoreio, tanto da necessidade do voluntário, porque ele também tem as suas necessidades. Às vezes ele chega lá todo acabado, mas ele tem que ministrar, ele tem que fazer alguma coisa, ele tem um compromisso. Mas a gente, como líder, está ali acolhendo o voluntário e ensinando e ajudando que ele pastoreie o coração das crianças. Eu acredito que isso é muito importante. Tá, joia. Depois, para você saber mais sobre a estrutura, tá, como funciona, você pode perguntar para a gente, né, qualquer um aqui, tá, de qualquer um aqui que sabe falar todos os passinhos para você, tá? Pode ficar tranquilo. Só queria dar um adendo da palavra da Raquel Mechará, que ela comentou assim, conquistar o coração do pastor. Eu acho que não só o coração do pastor, mas nós temos que conquistar a liderança da igreja. Se nós não conquistarmos a liderança, passar a visão, só o pastor não dá conta, porque ele tem a visão da igreja toda, né? E a liderança atrai alguém da sua liderança para ser o seu mentor no ministério. Essa é uma sugestão que a gente faz aqui, porque vai acompanhar você, vai caminhar com você. Nunca esteja só. Então, mesmo que uma sugestão na nossa liderança,
Que tal a gente sugerir para a liderança da igreja ter alguém da liderança que seja o mentor da área do Ministério de Crianças, para acompanhar? Porque, às vezes, só tem a diretoria, a liderança, e não tem ninguém pensando nisso, né? Então, seria um braço da liderança da igreja focando no Ministério com Crianças, junto com a sua liderança também, tá bom? Joia, vamos lá para uma pergunta aqui. Eu só quero ver eles se saírem nessa pergunta aqui agora. Todos vocês. É o seguinte: diante da tecnologia, como apresentar a Bíblia e suas histórias para quem ensina aos bebês? Ou como que a gente poderia fazer um trabalho bem bacana, bem joinha, para aqueles pititiquinhos, né? Aqueles menorzinhos maravilhosos? Eu posso compartilhar aquilo que a gente tem feito, né? Nós temos no nosso berçário, na nossa turma de 1 a 4 anos, temos usado a mesma dinâmica que a gente usa com com as crianças maiores. Nós temos o momento de receber as crianças com segurança. Os pais são identificados, tem uma ficha e a criança fica ali, a gente escreve no quadro o que ele vai, a hora da alimentação e tal. E depois nós temos um momento de brincar. Colocamos uma música o tempo todo de ministração de louvor e a gente orienta os líderes. Você está trocando uma fralda, você vai ministrando tete a tete, criança por criança. Mas a gente tem um momento de brincar juntos. Então eu coloco os bebês conforto, tá? A gente coloca tudo em uma rodinha. Aí eu passo uma Bíblia, a gente deixa as crianças manusearem, pegam a Bíblia e o líder senta e conta a história. Nós trabalhamos no sentido de dizer que Deus ama o bebê e Deus ama a família. Deus te deu uma família, Deus te deu uma igreja. Então, todo o tempo nós vamos estar falando do amor de Deus, ensinando com gravuras, com bonecos, e deixa passar isso na mão das crianças. E no momento de atividades, a gente passa bola, a gente passa boneco, a gente passa tudo aquilo que a gente vai envolver para ensinar o menino naquele dia. Depois que a gente vai passando para classes de 1 e 2 anos, a gente vai ampliando isso um pouco mais. A gente vai dando mais uma pincelada. E o nosso alvo é que a criança, no finalzinho, quando ele sai do berçário, a gente já consegue repetir: Deus é, ele fala, bom. Deus é bom. O ano inteiro a gente trabalhou isso com ele. E depois, Deus é bom e me deu uma família. Aí nós vamos trabalhar o envolvimento. Me deu papai, me deu mamãe, me deu meus irmãos e tal, tal. Depois, Deus é tão bom que Ele me amou, me deu uma família, mas Ele me deu um lugar maravilhoso para viver. Aí a gente vai ampliando isso. Sempre usando o centro de atividades, depois do centro de atividades, o grande grupo, onde a gente tem o louvor e adoração, da mesma forma, e depois, e agora o que eu vou fazer com esse ensino no pequeno grupo. É muito interessante você pensar que as crianças de 1 e 2 anos ficam em pequeno grupo. E fica, viu? A gente não tem cadeira, a gente tem um tapete, e ali fica o líder, e as crianças sentam ali em volta, deitam, fazem a atividade juntos, e o líder tem aquele contato com a criança ali direto. O pai também, ele apresenta para o pai, fala assim: olha, eu sou o líder do seu filho. O pai sai todo orgulhoso, sai feliz de saber que tem alguém que se preocupa. E a gente faz aquele pastoreio não só naquele dia, mas se a criança não vem, se a criança ficou doente, se a criança teve alguma dificuldade. Então, a gente procura estar atendendo isso. Então, nós recebemos a criança ainda na gravidez. Quando a mãe descobre que está grávida, ela já manda um e-mail para o Que Discípulos, que é o nosso ministério. E aí a gente acompanha a gravidez, aí põe lá no quadro, o bebê vai chegar tal dia e tal. Depois, quando ele chega, a gente vai até a maternidade, leva um cartão de boas-vindas e coloca dentro do... nós temos um borezinho com a mãozinha do Que Discípulos, que a gente tem uma mãozinha e várias mãozinhas desenhadas. Então, é aquela emoção, o pai se sente acolhido, se sente amado, a igreja recebendo as crianças. E isso tem sido um atrativo, um diferencial para os pais na nossa igreja. E realmente tem sido
um momento precioso para a gente estar entendendo que as crianças têm realmente aprendido, desde pequenininho, a ser cuidado e gostam de estar ali, e gostam de participar. Alguém gostaria de levar seu bebê lá na igreja dela? Vocês estão vendo como quando a gente, né? Quando com coisas simples, mas que a gente mostra que a gente se importa com a pessoa, como é gostoso. Você gosta de ser bem recebido, né? Imagina o papai, então, né? Com aquela preciosidade, né? Rapidinho. E complementando a ideia dela também, lá na nossa igreja, as mães que são carentes, nós fazemos um enxoval, toda a equipe do berçário, né, doa alguma coisa, tudo novinho, tudo bonitinho, monta um enxoval para aquelas mães carentes, também na nossa igreja, no berçário. Melhor coisa é usar a tecnologia com essas crianças, minha gente. A gente, em vez de pegar um versículo desenhado à mão, você pega aqueles jovens que sabem usar Corel, Illustrator, pega essa galera aí, que eles fazem cada coisa para as crianças dessa faixa etária. Em vez de um versículo ir lá preto e branco, eles fazem aquela coisa assim colorida. O cartaz, em vez de estar com um versículo assim, feito à mão, faz lá no Illustrator. É a coisa mais incrível quando esses meninos começam a produzir alguma coisa para esses bebês. Eles decoram os textos quando eles olham aquilo ali. Então, eu acho que usar a tecnologia é a melhor coisa do mundo. Manda um e-mail para um pai que chegou pela primeira vez, mas não é um e-mail assim, só escrito, não. Prepara uma newsletter, né? Uma newsletter daquelas bem feitas. Pega uma carta tecnológica. Eu, antigamente, achava que newsletter era a coisa mais difícil de fazer, porque eu recebia aquelas coisas maravilhosas, lindas. Aí descobri um negocinho chamado Mac. Menino, coisa mais fácil do mundo. Eu preparo uma carta, assim, o pai recebe, chega e fica, carinho, o que foi aquilo que você mandou para mim? Eu disse, um Mac, não fui eu, Steve Jobs. Mas tudo bem. Mas o incrível que a gente faz com as crianças dessa faixa etária é ensinar 3 verdades. Deus me ama, Ele me fez e Ele quer ser meu amigo para sempre. São essas 3 verdades. Todas as histórias que a gente conta, a gente conclui sempre levando para essas 3 verdades. E a gente usa muito tecnologia. A gente cria tudo através da tecnologia. Cria cartaz, cria versículo, as músicas, tudo feito nesses programas aí que estão à nossa disposição, que são, se a gente não sabe fazer, vai lá, pega um jovem que todos eles sabem. Se você quer saber mais de tecnologia, com quem vocês vão falar? Tá? Quer entender um pouquinho mais? Pergunta lá no stand, tá? Eu vou perguntar para ela também, porque eu não entendi nada, tá? Como que é está? Newsletter, tá? Illustrator, tá? É isso aí. Vocês vão lá perguntar. Pensa que eu sei, eu só conheço quem sabe. Aí, viu? Então, se intere. Isso a gente pode fazer. A gente não precisa falar, a minha mãe, quem que eu estava falando? Falei ontem com alguém, eu falei, me dá o teu e-mail. Ela, eu não tenho e-mail. Eu olhei para ela assim, mas como é? Porque a minha mãe, meu pai tem 68 anos, a minha mãe tem 64. Vocês acham que ela faz o quê? Ela tem o Facebook dela. Todo dia eu chego lá, ela está lá no Facebook. Ah, mandei isso hoje, Jane. Ah, eu fiz isso. Ela descobriu que não é difícil, mas a pessoa tem que querer, tá? Então não adianta você falar assim, eu não vou fazer isso. Gente, se intere, tá? Não fica lá atrás, vai atrás da coisa, tá? Não fica achando, é um bicho de sete cabeças, tem que só passar para os outros. Aprenda, vai lá. Não tenha medo de errar, não. Gente, eu errei um monte. Primeira vez que eu peguei o mouse na minha vida, eu não sabia nem mexer, tá? Aí apertava, tinha medo. Hoje eu já mexo normal. Por quê? Porque agora já faz parte do meu mundo. Mas eu tive que tomar o primeiro passo. Também tome. Isso não entra para mim. Entra sim, tá? Entra sim. Bom, meu papel aqui é complementar e ampliar um pouco a visão. Trabalhar com criança, nessa faixa etária, apresentar a Bíblia é muito fácil. É só ter a Bíblia e a criatividade. E esses anos que eu tenho andado por aí, dando treinamento, a maioria dos currículos e do material que existe no mercado, não existe quase nada para o berçário, não é verdade? De 0 a 4 anos. Geralmente começa dos 4 até os 10 anos, não é verdade? Então, nós da CEPAL estamos procurando, nós já temos um material para sair, provavelmente no início do ano que vem,
especificamente para bebês, dessa faixa de 0 a 4 anos. Então, aguarde alguma coisa que nós estamos buscando isso. E também nós temos treinamento especificamente nessa área do bebê de 0 a 4 anos. Se você tem interesse na sua igreja para especificamente nisso, faz contato com a gente, tá bom? Joia. Dá tempo de uma última pergunta? Dá, Mércia? Última pergunta? Então, lá, gente, vou fazer uma última pergunta aqui para vocês, tá? Porque tem várias aqui, mas tem várias boas aqui, gente. Essa? Tá. Como foi implantar a metodologia de uma cultura tão diferente, que é dos Estados Unidos, tá? Né? Na tua realidade brasileira, porque você pegou uma coisa que não foi feita aqui no Brasil, né? Então, você teve que fazer aí algumas adaptações. Fala um pouquinho sobre isso, vocês. Qualquer um aí. Vai. Bom, em 99 nós tivemos contato com o Promised Land, lá na igreja de Willow. Foi quando a gente participou de uma conferência, na verdade 2 pessoas, eu não fui, estavam lá, trouxeram todo o material debaixo do braço, chegaram aqui, disseram, foi isso que a gente viu, foi isso que a gente ouviu. E o que ficou claro para a gente desde o princípio é que, para além do material, até mesmo da cultura, o que nós tínhamos que focalizar eram nos valores. Então nós decidimos implantar, antes de qualquer coisa, os valores. Como implantar valores? Fazendo um trabalho de conscientização com a equipe que existia naquela época. Reunimos toda a equipe, passamos, conversamos, estudamos biblicamente, estudamos aquilo dentro da cultura local, tanto dentro da cultura da nossa igreja, quanto da cultura da nossa cidade, estado. Então, aquilo começou antes de nós trazermos os currículos. A gente implantou, né, ou desenvolveu na mente e no coração da equipe os valores, focalizado na criança, né, nós queríamos um ministério que tivesse, o alvo era, a criança é o nosso público-alvo, não é o pai, não é o que o voluntário acha, é o que é a criança, né? Então, lugar de segurança física, emocional e espiritualmente, Bíblia ensinada com criatividade, divertimento e alegria e pastoreio intencional. Então, o pastoreio intencional sempre foi um pilar forte. O grande diferencial da mudança que nós tivemos foi o fato de que cada criança seria, então, acompanhada por um líder de pequeno grupo. Todas as crianças no Geração Futuro participam de um pequeno grupo, 5, 6, 10, dependendo da necessidade de voluntários, mas não mais que 10, aí se torna realmente bem difícil, um líder que acompanha aquela criança dentro e fora da programação. Como dentro e fora? Porque liga durante a semana, e nessas ligações ele descobre quem está doente, quem não foi para a escola, quem está hospitalizado. Aí a gente escuta histórias como a criança que recebeu uma visita, estando hospitalizada, de um líder de grupo pequeno. Imagina, essa criança entendeu mais sobre amor do que 10, 20 lições de amor na igreja, quando ela recebeu a visita do líder lá. E por aí vai. Então, o processo, o que nós sempre encaramos o Geração Futuro para além de uma insígnia cultural americana. Entendeu? Nós sempre encaramos isso dizendo, esses valores são divinos, são bíblicos, e nós queremos aplicar ele na nossa vida, na nossa realidade. O que vimos em torno do programa, no Promised Land, nós fizemos algumas adaptações. Mas o fato é que quando o currículo chegou na mão do líder de grupo pequeno, da pessoa do teatro, porque o ensino basicamente do currículo é desenvolvido a partir de teatro com 1, 2, 3 pessoas, né, que simplifica. Quando aquilo chegou na mão, fez todo sentido, porque o currículo é construído em cima desses valores. E os valores são universais, e aí ele já tinha os valores na mente e no coração. Então, eu não me lembro de uma vez que nós treinamos as pessoas a viverem currículo. Mas eu me lembro de todas as vezes que nós reunimos voluntários, nós reforçarmos os valores na cabeça deles. Com esses valores, eu podia dar revistinha de escola dominical para eles. Eles iriam transformar aquilo de acordo com os valores e fazer de forma relevante. É isso aí. Isso é muito importante. Não é o currículo, são os valores que nós temos que passar. Tá? O currículo, se eu vou usar o A, o B, o C,
Isso aí não tem problema. A questão é, tá? Qual é os valores que permeiam, tá bom? Ele quer dar uma palavrinha? Tá. Deixa eu falar um pouquinho agora de um outro lado, de uma outra vertente. Quando a Raquel falou assim, tem que conquistar o coração do pastor da igreja para esse trabalho. Ela estava falando do seguinte, agora eu vou falar como pastor da igreja. Tá? A diferença básica entre Geração Futuro e o trabalho antigamente que era feito nas igrejas, e que muitos fazem até hoje dessa forma, é o seguinte, no trabalho antigo entrava uma professora, uma voluntária dentro da sala de aula, e ela tinha que saber cantar, contar história, controlar todas as crianças, aconselhar, lidar com os pais. Meu filho, é impossível você achar um ser humano na face da terra que faz tudo isso bem. Tinha aquela que cantava com uma maravilha, mas contava uma história que ninguém aguentava. E tem aquela que conta uma história maravilhosa, mas quando ela abre a boca para cantar, as criancinhas dizem, pelo amor de Deus, tia, não canta não. Entendeu? Mas era assim que era feito. Porque uma professora só dentro da sala de aula tinha que dar conta de tudo. E isso é impossível. Se você não tem uma Bia Bedran dentro da sua igreja, né, que consegue fazer tudo sozinha, e é difícil ter, então você precisa de um currículo de trabalho como Geração Futuro. Por quê? Diferença básica. Por que você tem que ganhar o seu pastor? Porque você tem que dizer para ele que ao invés de ter 6 professoras controlando 6 turmas de criança, vai precisar de 50 voluntários para o mesmo tempo das 6 turmas de criança. O que você está me dizendo que 50 pessoas não vão estar dentro do santuário participando do meu culto e vão estar cuidando de criança? Para que 50? Se 10 é muito, fica com 6 e ainda me dá mais uma. Entendeu? Então, só que o pastor que pensa dessa maneira, ele está pensando, como eu vi uma vez, né, um pastor falar, né, cabeça de rolinha, ele pensa bem pequeno. Existe um ditado popular que quem cuida bem da minha criança, do meu filho, a minha boca adoça. Os pais escolhem a igreja de acordo com os filhos. E quem pensa o contrário não sabe nem o que está falando. Porque eu tenho várias famílias na minha igreja que chegaram lá dizendo assim, olha, eu estou me transferindo para cá. Não é porque eu tenho qualquer problema com a minha igreja. Eu amo o meu pastor, amo a minha igreja, gosto demais, mas os meus filhos eu estava perdendo eles para o mundo. Porque eles não querem mais a igreja, eu estou arrastando eles para a igreja. E eu estou sentindo que a mão deles está ficando cada vez mais pesada, porque eles estão crescendo. E vai chegar um momento que eu vou tentar arrastar a mão de um cavalão de 100 quilos, não vou conseguir. Então eu tenho que fazer uma mudança para ir para uma igreja onde eles vão dizer, aqui eu quero ficar, pai. Aqui eu quero ficar, mãe. Então eles começaram a visitar algumas igrejas, chegaram lá na nossa igreja. Olha, a criança diz, olha, pai, amei, é bom demais, aqui é legal, aqui é bom. Então, os pais mudaram de igreja por causa disso. Eu vejo alguns pastores terem essa resistência de dizer, não, mas é muita gente, 50, 60 pessoas, domingo de manhã, fora do meu culto, cuidando de criança. Eu hoje dou graças a Deus porque eu tenho 80 voluntários fora do meu culto cuidando de criança. Até porque eles não cabem dentro da igreja. Sai, vai lá cuidar de criança, para alguém novo poder entrar no santuário. Porque a igreja que cuida de criança desse jeito, como a Solange está falando, desde o berçário, quando a gente visita a mãe grávida e vai saber das condições dela, se prepara até um enxoval para ela. Aqui, quem já foi mãe aqui e teve bebê, vai entender o que eu vou dizer. A coisa mais difícil para uma mãe, principalmente de primeira viagem, é chegar dentro de um berçário onde você não conhece ninguém e entregar o seu filho e virar as costas. Ah, não, meu filho, não, meu filho fica comigo chorando lá no culto, lá, entendeu? Porque não tem confiança. Agora, quando você vai no berçário, encontra lá a berçarista que visitou você quando você estava grávida, que te ajudou, entendeu? Quando você era mãe de primeira viagem, muitas delas são avós, as nossas berçaristas, muitos são até avós. Então ajuda como tratar do umbigo, como fazer isso, como fazer aquilo, dá uma revistinha explicando sobre nomes, que tipo de nome você não deve botar no seu filho, existem nomes que são associados a coisas malignas, entendeu? Que o significado dele é maligno.
Tem muito crente que até hoje bota o nome do filho dele de Diego e acha lindo. Ah, porque é do Maradona. Diego, o significado é diabo. Entendeu? Muita mãe crente que não sabe isso. Então, essas coisas começam a mudar. Aí a mãe entrega a criança. Não, essa aqui é a irmã que me conhece, me ajudou, deu o primeiro banho na criança junto comigo. Então, é isso que tem que acontecer. Convivência, valores. Tirar gente para cuidar de criança. Porque a igreja que cuida de criança, bem cuidado, vive lotada, não tem aonde botar gente. Nosso grande problema hoje, lá na nossa igreja, é que quando eu consigo fazer um santuário maior, ele já está pequeno. Esse é o grande problema. Agora o pastor que pensa pequeno, ele fala, não, toma 5 pessoas, se vira aí, faz o samba do crioulo doido aí, entendeu? E a tiazinha tem que saber fazer tudo. Ela tem que ser, porque eu não vou deixar sair mais ninguém do santuário para cuidar de criança. Essa é a diferença do Geração Futuro, tá bom? Muito obrigada mesmo. É um pastor falando, gente, né? Não foi combinado isso não, viu? Não foi combinado nada disso não, tá? Muito obrigada e que Deus abençoe a igreja lá e que a igreja possa abençoar outras igrejas também. Nós vamos estar terminando o nosso tempo, tá? Aqui, eu quero agradecer a cada um de vocês pelo ministério que vocês têm desenvolvido lá. E se vocês querem, talvez, vocês que estão aí, tem várias pessoas que são do Rio de Janeiro. Você está precisando de um apoio, de uma ajuda, tal, pode contatar a Raquel. Fala, Raquel, como que eu posso, né? Me dá aí, conversa um pouquinho mais comigo, tá? Tem alguém aqui do Nordeste? Olha isso. Tá vendo? Tem gente do Nordeste, tá? Tem uma galera aqui que pode estar te auxiliando. Não que a gente não possa, a gente pode também, você pode falar com a gente. Mas eles também são da equipe. Eles também estão batalhando aí, tá? Se você está em São Paulo, você é do Sul, tá? Londrina, Florianópolis, não sei se tem gente aqui dessa área, tá? Pode falar com a gente, né? Que você tem aí, talvez, várias dúvidas, né? E nós, da CEPAL, nós estamos aqui para te auxiliar nisso, dentro da possibilidade, e nós temos ali no estande. A gente não vende nada ali no estande, é só lá na livraria, tá? Só para vocês terem uma ideia, eu trouxe aqui só para vocês verem, tá? Para saber o que é que nós estamos falando. Aqui nós temos todo o currículo, tá? Inteirinho, nós temos aqui, tá? O currículo. Aí você fala, nossa, quanta coisa, como que eu vou utilizar isso, né? Porque às vezes, imagina, sabe aquele povo que compra coisa na internet, chega em casa e agora, como que eu uso isso, né? Então, assim, eu creio que foi dado aí para vocês o folder da CEPAL, tá? Você fala, Jane, pelo amor de Deus, como é que eu uso isso? Nós vamos auxiliar você com isso, tá? Então, e também tem o outro folder, tá? Esse aqui eu não saí, foi dado, não deu, né? Você pode buscar esse aqui lá na... Você pegou? Não sei se tem muito. Desse folder que fala sobre o currículo, mostrando, apresentando Geração Futuro. Nós vamos dar prioridade para vocês aqui, tá? Quem já conhece, quem precisa, levanta a mão que nós vamos dar. Opa! Ou um para cada igreja, tá? Para você ter, aqui tem toda a explicação, né? E procura, gente, laça a gente aí nesses dias, que a gente vai responder, vai conversar com você, porque às vezes a tua necessidade é diferente do que foi falado aqui, tá? A gente vai poder te auxiliar e te ajudar nesse tempo aí, tá bom? Mas eu queria fazer, vamos só esperar elas entregarem os últimos folders. Mércia, eu tenho 5 minutinhos ainda? Tem?
Ótimo, beleza. Só terminar de entregar. Terminou? Acabou? Gente, para o pessoal que acabou aqui, mas tem lá, tá? Tem lá no stand, tá bom? E eu gostaria que vocês passassem lá para pegar. Tem 5 minutos, né? Tá, muito obrigada. Queridos, Manaus, não, ainda nós não temos. No norte, nós não temos ainda uma pessoa lá, né? Então, assim, eu fui para Belém, Belém me chamou, eu fui para Belém, eu estou indo para Natal, agora em maio, tá? É só fazer contato com a gente que não tem problema, tá? Que a gente viabiliza isso aí, tá bom? Queridos, nós ouvimos algumas coisas aqui, todo mundo falando e falando um monte de coisa, não sei nem como está a tua cabeça, tá? Mas eu queria ter passado um vídeo aqui, eu não vou passar porque eu sei que vai ser passado na sexta-feira. Mas antes de chegar aquele vídeo, eu vou fazer um pouquinho de propaganda do movimento, tá? Quem aqui já ouviu falar o jargão Janela 1040? Quase todo mundo. Quem aqui já ouviu falar Janela 4x14? Poucos. O missionário que lançou esse jargão, Janela 1040, é um missionário que se chama Louis Bush. Ele que mostrou para o mundo inteiro que tinha vários países aonde o evangelho não tinha chegado, que era aí na Janela 1040. O mesmo missionário, Louis Bush, né, ele continuou nas pesquisas e ele lançou o livro agora, Janela 414, que nada mais não é uma marca geográfica, mas sim entre 4 e 14 anos, que é o quê? É o maior público que tem hoje no mundo. É entre 4 e 14 anos. E dentro dessa pesquisa, eles viram que 80% dos cristãos no mundo, não é no Brasil não, no mundo, aceita o Senhor Jesus entre 4 e 14 anos. A igreja precisa acordar para essa geração, senão nós vamos perder essa geração. Se você, tenho certeza que você se importa, senão você não estava aqui nessa sala agora. Eu quero que você, junto com a pessoa que está na tua mesa, que você ore pelas crianças da tua cidade entre 4 e 14 anos. Não é da tua igreja, é da tua cidade. Deus levantou você para estar no ano de 2012 na cidade onde você está, porque Ele quer fazer algo através de você. Senão você estava em outro lugar, em outra época. Deus sonhou que você estivesse hoje, aonde você está, para você alcançar essa geração. Vocês lembram de Juízes? Por que teve problemas? Porque uma geração não passou para outra aquilo que Deus queria. A responsabilidade hoje é minha de passar para a geração, e sua também. E nós vamos terminar esse tempinho aqui, e eu vou pedir, Jones, no final nós vamos dar um tempinho para todo mundo orar, eu quero que você ore pela Janela 414 brasileira, e por todos nós, tá? Que vamos estar trabalhando com essa geração. Tá? Vamos gastar esse tempinho colocando diante de Deus? Vamos lá?
orar nós aqui? Acho que é o grupo. Disse, eu quero agradecer pela vida dela, Deus, porque se eu sentar para ouvir toda a história, que ainda não fiz, mas eu tenho certeza, se eu ouvir toda a história da vida da Raquel, o Senhor vem trabalhando na vida dela há muito tempo. Eu quero pedir que o Senhor oriente, seja melhor a ser feito, ó Deus, cuida do coração dela e nesse momento aqui, nessa semana, cuida da saúde dela, ela está com um programa, é tanta coisa na cabeça acontecendo, então cuida dela, da saúde dela e também, Deus, proteja ela de todo tipo de seta, de pessoas que têm aquela coisa que não tem nada a ver, sabe? Eu quero pedir que o Senhor possa cuidar da vida dela, proteja ela disso, ó Deus, e cuida de Josué também, Deus é um casal muito abençoado, Deus. Eu peço isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus Santo, diante do Senhor e aqui reunido como representantes do Senhor na vida, na realidade de tantas crianças, de tantos ministérios, em igrejas diferentes, estados e cidades diferentes, mas percebendo a unidade que Teu Espírito traz, o desejo que arde no nosso coração de vermos essas crianças desde pequenininhas, Senhor, já entendendo mais de Ti. Que o Senhor continue brotando, fazendo brotar isso no nosso coração e em tantos outros que o Senhor vai nos ajudar a alcançar. Nos ajuda a envisionar e apaixonar cada vez mais pessoas, não só voluntários, mas servos, dispostos, de acordo com suas paixões, com seus dons, com suas habilidades, a alcançar ainda mais crianças. Que nessa janela de tempo, de 4 a 14 anos, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, nós possamos aproveitar o máximo, Senhor. Nós possamos chegar primeiro, que a Tua igreja, a Tua verdade e a Tua palavra chegue antes de qualquer outra deturpação que esse mundo oferece. Que não tenhamos, que como igreja não venhamos a dar margem, Senhor, para que Satanás instale na mente e no coração dessas crianças aquilo que vai ser difícil de remover. Que nós possamos chegar primeiro, e ainda que não chegamos, na força e no poder do Teu Espírito, que possamos restaurar e remover, para que o Senhor faça morada no coração e na mente dessas crianças. Arde no nosso coração, arde no coração das lideranças das igrejas aqui representadas, Senhor,
para pararmos a ideia de oferecer qualquer coisa para o ministério infantil, para darmos o melhor, que temos, o melhor que somos, a fim de ver esses pequeninos chegando até o Senhor. Queremos, Senhor, ver muitas histórias sendo reproduzidas. Algumas nós não vamos nunca ouvir, mas na certeza, Senhor, de que muitas histórias vão ser iniciadas em Ti e de que muitas dessas crianças vão ser propagadores daquilo que receberam tão cedo, para a glória do Teu nome, Senhor. Na autoridade do Teu Espírito, aqui nós abençoamos cada liderança, cada igreja, cada trabalho, cada ministério, cada voluntário envolvido, cada servo, cada líder envolvido nessa grande empreitada, nessa grande aventura. Que possamos vir realmente contar muitas histórias de transformação na vida dessas crianças que o Senhor tem feito chegar a nós. Nos dá um senso de urgência, de ousadia e nos livra, Senhor, da covardia, da mesmice, do de qualquer jeito. Nos livra desse tipo de coisa, Senhor. Nos faz proativos o suficiente para buscarmos em Ti a excelência necessária para fazer aquilo que o Senhor colocou na nossa mão. Temos a Tua mensagem, a melhor mensagem que esse mundo pode receber. Queremos transmiti-la da melhor forma possível. Nos ajuda, nos impulsiona, nos capacita, mesmo quando acharmos que não podemos, Senhor. Nos faz remover de nós mesmos aquilo que impossibilita que o Senhor faça, que o Senhor realize, para a glória do Teu nome. Amém, Senhor, no nome de Jesus. Amém.